Depois que eu me tornei mãe, eu comecei a pensar muito sobre se é possível conciliar a maternidade com o trabalho, se é possível ser CLT ou se o único caminho é empreender. E aí eu decidi conversar com algumas mães, coletar os relatos de algumas mães lá no grupo de mães que eu tenho no WhatsApp. E também dei uma pesquisada, peguei alguns dados do IBGE e de outras fontes para trazer nesse vídeo para vocês se tem como fazer isso e também o meu relato pessoal. E vou abrir aqui nos comentários para que vocês contem as suas experiências também. Mas antes disso, deixem isso para o final do vídeo. Vamos conversar sobre qual conclusão que eu cheguei. Tudo isso, toda essa ideia começou na minha caixinha de perguntas, porque eu recebi algumas coisas aqui. Eu tinha perguntado qual que era o maior desafio na vida das mães. Eu recebi várias perguntas relacionadas ao profissional, mas eu vou trazer para vocês aqui algumas destacadas e as outras meio que foram iguais a essas. O maior desafio era equilibrar tudo e ver que a gente não consegue conciliar trabalho e a maternidade. Isso é muito difícil. Você teve uma outra também que o meu maior desafio é ter vida profissional e ser mãe, equilibrar o trabalho com a maternidade e a casa, ser presente na vida do meu filho e conseguir conciliar com o trabalho, e várias outras que falavam mais ou menos a mesma coisa, mas de formas diferentes. Então, a gente vê que esse é um problema muito grande na vida das mulheres. Agora, falando da minha experiência, eu moro em um outro estado, então toda a minha família, amigas, tá todo mundo lá no Rio Grande do Sul e eu aqui em Minas Gerais com meu filho e o meu marido. E eu voltei a trabalhar quando o Dante tinha 3 meses e meio, mais ou menos. E assim que eu voltei a trabalhar, 2 semanas depois de voltar a trabalhar, eu já tive que viajar para São Paulo. Eu até trouxe o vídeo aqui pro canal e deixar o Dante com o pai dele. Então foi um momento assim bem difícil, mas naquela época o pai dele ainda estava em casa, então ainda era possível fazer isso. Mas depois começou a ficar muito impossível. Eu trabalhava com o setor de eventos de casa mesmo sendo PJ e tal, eu atendia ali as contas de casa, podia ficar com meu filho, ao mesmo tempo era muito complexo cuidar dele, trabalhar, ao mesmo tempo era uma loucura, eu ficava super estressada, mas ainda dava certo, porque o pai dele estava em casa. Mas depois acabou ficando muito difícil, porque o pai dele precisou voltar para o presencial, começaram a aparecer eventos também no trabalho, eu tinha que ficar negando, não podia ir porque eu tinha que cuidar do meu filho, até que eu decidi colocar ele na creche, que não era uma coisa que eu queria. E aí a creche de segunda a sexta, um turno ali de 7h30 até 4 horas da tarde, que também, se a gente parar para pensar, se for um trabalho que tu precisa se deslocar, é bem difícil de conseguir manter o trabalho e conseguir buscar e levar o teu filho. Então, essas coisas do dia a dia, assim, se tu não tem uma rede de apoio, elas acabam complicando muito, dificultando muito para que a mãe consiga manter um emprego e cuidar da criança. E eu fiquei até parte desse ano, né, trabalhando agora, o meu filho já tem 1 ano e 2 meses, até que eu saí da empresa, acabei sendo desligada, né, não tecnicamente demitida, porque eu sou PJ, e aí eu me encontrei, assim, num limbo, sabe, gente, de nossa, o que que eu faço agora? Comecei a procurar as vagas de emprego e ver que seria impossível eu conseguir sair e chegar no trabalho no horário necessário e depois sair do trabalho a tempo de pegar o meu filho. Então isso acabou se tornando, assim, um problema, porque eu não consigo arrumar um emprego CLT porque não batem os horários para eu conseguir buscá-lo na creche, sabe? E eu não tenho quem faça isso por mim. Então isso acaba me pedindo. E aí, para mim, a única saída, e claro, é uma coisa que eu gosto, já sempre fiz, é empreender, mas empreender também tu precisa de muita dedicação para fazer isso acontecer. Mas hoje em dia, para mim, é a maneira mais viável. No meu caso, que eu estou aqui, não tenho rede de apoio, tenho meu marido, ele trabalha fora. Então, hoje, para mim, empreender é a única saída. E aí eu vi, assim, muito nos relatos que as outras mães me trouxeram no grupo, que talvez esse seja o caminho, a saída para quase todas as mães, sabe? Porque realmente é muito complexo. Eu coletei alguns dados do IBGE que mostram que 53,3% das mulheres brasileiras em idade ativa participam do mercado de trabalho. Mas quando essas mulheres elas têm os filhos, essa taxa cai de forma significativa, especialmente quando eles são menores de 7 anos, ficando abaixo do nível dos homens e das mulheres sem filhos pequenos, porque tem toda essa questão que eu trouxe aqui, né, todos esses desafios. Um outro estudo também aponta aqui que depois da licença maternidade, quase metade das mulheres fica fora do mercado de trabalho formal por até 4 anos após o nascimento do filho. E o emprego ele permanece estável nos primeiros meses de retorno, mas acontece uma queda muito acentuada depois do período que é
o que por lei, né, é considerado de estabilidade. Então, os empregadores mandam essa mãe embora. Por quê? O que acontece? Decai, obviamente, muito o rendimento, né, dessa mulher. Eu via mesmo que eu não conseguia entregar a melhor performance. A creche, por exemplo, esse mês, 2 dias do mês, meu filho não vai ter aula. Um dia porque é um feriado, o outro dia porque vai ter uma reunião da creche que tem mensalmente ali, e nesse dia nunca tem aula. E aí, o que acontece? Imagina se eu tivesse no emprego. Eu teria que faltar, porque eu não tenho com quem deixar meu filho. Tem um outro dado que a gente vê e que vem muito essa questão do empreendedorismo, é que 70% das empreendedoras brasileiras são mães. E mais da metade afirma ter começado o próprio negócio após a maternidade, muitas vezes motivadas pela necessidade de conciliar o trabalho com o cuidado com os filhos, flexibilizando os horários e a autonomia. Então, o empreendedorismo realmente é uma saída assim para conseguir ficar com o filho e ainda ter uma renda, não depender apenas do marido, ou então passar fome, né? No caso de mãe solo e etc., ou não ficar dependendo de governo. E para mim, no meu caso, e é uma coisa que eu vou compartilhar muito aqui no canal, eu acabei de me formar em jornalismo, né? Então eu não consigo atuar na minha área, mas eu estou buscando fazer isso por conta própria, com jornalismo independente e também com outro mercado que se chama UGC, e também uma agência que eu estou criando junto com meu marido, mas isso eu vou mostrando para vocês em outros vídeos, assim, nos bastidores, trazendo reflexões de empreender também sendo mãe. Então, para mim, essa acabou sendo a saída. E aí, quando a gente vem aqui para os relatos que eu recebi das mães do grupo, nós vemos também que esse padrão ele segue. Lá no grupo eu perguntei assim: vocês acham que é possível conciliar maternidade com trabalho convencional, CLT ou presencial? Ou no fim o que resta para as mães é empreender ou ficar apenas por conta da cria até ela estar maior? Não vou falar o nome das crianças, tá? Mas vou falar o das mães, porque elas liberaram que eu mencionasse aqui no vídeo. A Amanda falou assim: quando eu tinha somente minha primeira filha, comecei a empreender. Ela tinha 2 anos. Não foi fácil, mas eu fui me adaptando e surtando também. Quando eu resolvi engravidar, novamente, eu trabalhei até os 6 meses de gestação e parei. Eu estava pensando em voltar quando a minha segunda filha tiver 6 meses, mas eu não sei se será como eu estou imaginando, não. Até porque 2 crianças para atender e mais a casa é uma loucura. E trabalhar fora para mim não é uma opção, pois pagar babá para 2 não compensa, sai muito caro. A Cris falou assim: a minha primeira filha hoje com 6 anos. Eu era CLT. Coloquei ela na escola aos 6 meses, das 7 às 18, e voltei ao trabalho e à minha rotina normal. Ela ficava de boa na escola e se alimentava bem, mas ficava doente com frequência. Tomou inúmeros antibióticos. Na época eu tinha 30 anos. Agora eu tenho 36 anos. Minha segunda filha tem 1 ano, não vai para a escola e fica em casa comigo. Eu decidi sair do CLT para me dedicar a ela e também ao meu trabalho como nutricionista. Ela nunca precisou tomar remédio, se desenvolveu super bem e é uma festa com elas em casa. Resumindo, eu só consigo atender presencial nas quartas-feiras porque dependo da babá. E durante a semana, para que eu consiga organizar coisas do trabalho, como nutricionista, eu só consigo fazer entre 6 às 9h30, que é quando ela dorme. Depois disso, o foco é na casa, tarefas afins e as crianças. E o meu trabalho vai ficando para quando der. Eu confesso que eu fico frustrada com isso. A Júlia falou assim também: eu optei por pedir demissão quando o primeiro filho nasceu porque eu tinha medo de outra pessoa cuidar dele ou de pôr na creche. Quando eu estava vendo para voltar a trabalhar, eu engravidei do meu segundo filho. Confesso que eu gosto de cuidar deles, mas tem dias que parece que eu vou enlouquecer, pois agora eu vivo só para isso e parece que o cansaço é maior. Ainda quase não saio de casa, às vezes sinto falta de poder sair para trabalhar e até conversar com outras pessoas. E a Camila falou que ela também era CLT, trabalhou até a filha dela completar 10 meses em home office com a mãe dela olhando enquanto ela trabalhava, mas não estava dando certo. Mesmo assim, ela tentou, até que decidiu sair do trabalho e está até hoje com a filha que já tem mais de 2 anos em casa, mas ela tem muita vontade de voltar a trabalhar. A Fabiana também falou que ela achava que era possível, só que sem uma rede de apoio para ela não deu. Ela já está fora do mercado de trabalho há 2 anos. Os empregos que ela olhou não batiam com o horário da escola e como não tinha ninguém que pudesse levar e buscar para conseguir voltar ao trabalho, eu não consegui. Então estou procurando alguma coisa de meio período ou home office. Então são várias questões que tornam isso um desafio para as mães, né? Ter uma renda, ter um trabalho, voltar ativa e cuidar das crianças. A minha visão sobre isso é que dá para fazer, eu acho que dá para trabalhar e ter filhos, principalmente no empreendedorismo, que é a minha experiência, né?
Só que tu tem que incluir os filhos e ter aquela noção de que não vai mais ser como antes, pelo menos enquanto eles estiverem bem pequenos. Tu vai ter que adaptar muito, vai ter que levar as crianças junto pro teu trabalho. Eu já precisei fazer isso, fui gravar vídeo, meu filho foi junto, fui pro evento, meu filho teve que ir lá para poder amamentar. Então, é muito uma questão de adaptação, de olhar para tua realidade, o que que tu pode fazer com aquilo que tu tem, o que que tu não pode fazer. Eu sei que às vezes a gente se culpa, se frustra, mas é a nossa realidade agora como mães, e a gente tem que tentar adaptar da melhor forma, encontrar aquilo que vai nos fazer felizes também, né? Porque uma mãe feliz é um filho feliz e uma mãe triste é um filho triste também, estressado, enfim. Eu quero que vocês me contem os seus relatos aqui. Na verdade, eu quis trazer mais uma reflexão com esse vídeo, com alguns dados, alguns outros relatos, né? Não trouxe uma reportagem, nada assim, é mesmo uma conversa para a gente pensar sobre o que acontece que essas mães não voltam para o mercado de trabalho ou voltam muito tarde. As meninas também falaram no grupo que tem medo de não conseguir voltar ao mercado de trabalho. Então, compartilhem as suas histórias também. E eu vou deixar o link de mães aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês acessarem e fazerem parte também. Lá cada uma traz suas histórias, apoiam umas às outras, tiram dúvidas. Eu trago alguns conteúdos legais para vocês também dentro desse grupo. E é realmente para ser assim uma rede de apoio virtual entre as mães. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que essa reflexão tenha servido de alguma forma para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo, tchau e até a próxima!